menino da base. O último que nos atendeu aqui foi o Xavier e nos atendeu e foi um grande papo. Nada contra, e aí o Pretzel foi muito feliz quando ele cita o Leco, que pra mim foi um dos piores presidentes da história do futebol brasileiro, não só do São Paulo, do futebol brasileiro. E o Duílio, separando as coisas, é um cara educado, é um cara decente, é um cara que, de fato, até antes da eleição Mas tá atendia, pipocando. mas exatamente Tá deveria chegar e tentar mudar isso. Deveria colocar a mão na massa. Agora que ele é o presidente, ele tem essa autonomia pra poder fazer. Eu gosto do Roberto. O Roberto tem muitos erros de gestão. Perfeito. Mas é um cara que sabe, É um cara de nível. sabe dialogar com a imprensa. O Roberto, o Alessandro. Quando que o Alessandro falou aqui, um gerente de futebol não dá uma entrevista? Não tô falando pra falar aqui. Ele não quer. Mas não tem que querer, Pretzel. Não tem que querer. Eles não é querem essa mais. questão. Eles têm o direito de não falar. Capriotti. Eles têm o direito de não Mas falar. não é questão de direito, Capri. Tem, mas tem. Não, eu Eles têm o sei, direito. Capri. Ninguém é obrigado a dar entrevista. Capri, eu sei disso, eu concordo com você nessa questão de direito, sim ou não. Mas entendendo o momento, o Wagner Mancini, ele sabe que se ele fosse dar uma entrevista hoje pros repórteres, ele seria triturado. Seria triturado e seria pauta ao longo de toda a semana com a paralisação do futebol. Muita gente caça assunto. E seria o assunto todas as emissoras de rádio, TV, internet, seja qual for. A gente já tá falando sobre esse tema. Agora, ameniza a situação quando você coloca sócio torcedor. Então, assim, em suma, não quero mais alongar, tem muita coisa para debater. O departamento de comunicação do Corinthians é competente, mas infelizmente tem que seguir ordens da risca. E essas ordens da risca que não são mudadas por quem comanda o clube, elas atrapalham que a divulgação chegue com categoria, com coesão ao seu torcedor e com transparência. Tu é de uma geração, 2 gerações inferiores à nossa e o Batistinha já é uma inferior à tua. Perfeito. Em tempo, né? Não é inferior de nível, em Sim, tempo. sim, Não, mas sim. até de nível tu tá um pouco inferior. Tá, né? vai. Viu? Geração. Eu vi ontem. Eu vi ontem, tá? Eu vi ontem. Em relação a isso, aí é o seguinte, ó. Antigamente, os caras aceitavam falar. Era agradável eles conversar. Hoje eles têm medo de tudo. Hoje eles têm medo da rede social. Eles têm medo de dar uma resposta equivocada aqui, que sabe que, aqui em outros lugares, que sabe que vai se alastrar e pode se virar contra eles. Então, o que é hoje? Hoje é o media training, hoje é a entrevista, né? Vinícius Batista brilhantemente hoje conseguiu um áudio do promotor federal Mário Sarrubo. Que foi Estadual? Desculpa, perdão. Ministério Público do Estado de São Paulo. Eu achei que era federal. O promotor estadual Mário Sarrubo, que mandou um áudio pro Vinícius Batista, porque ele não quer dar entrevista. Engraçado, né? O áudio de 3 minutos. O áudio é insípido, inodoro e incolor. Não tem nada no áudio a respeito da paralisação do futebol. Não há conteúdo nenhum. Não há conteúdo nenhum. Um promotor estadual que acordou e apontou o dedo e disse assim, ó, o futebol tem que parar. Certo? Viu? Não há nada no áudio que diga algum elemento, algum argumento, alguma frase. Então. E ele tá desde ontem tentando colocar aqui e não consegue. Esse é o conjunto vazio que existe hoje. Perfeito. Certo? Viu? Tem muita gente que não quer dar entrevista para não se posicionar. Isso vai do futebol para outro lugar também.